Meus caros, boa noite. É um prazer estar na cidade de Tupã pela primeira vez, falando em uma instituição espírita que nos confia a tribuna. E quando nós temos essa oportunidade, nos deixa muito feliz, porque primeiro nós temos que honrar essa confiança, né? Oferecer uma tribuna a alguém é sinal de que este conquistou a confiança de algum membro que fez a indicação à casa. Então, a presidência dessa casa, aos membros da diretoria e vocês, público presente, frequentadores, muito obrigado pelo carinho do acolhimento. Eu tenho certeza que no decorrer da nossa fala nós vamos estreitar laços, porque este é o objetivo. E espero, com isso, deixar semente nos vossos corações, para que nós possamos juntos implantar esse ideal de amor nas consciências. Ideal que revoluciona os corações para o bem, para que nós possamos nos sintonizar. A palavra de ordem da noite é interesse, e nós vamos descobrir por que interesse. Porque sem esta palavrinha que move esse sentimento profundo na nossa alma, movimentando aquilo que nós chamamos de vontade, sem o interesse ativo, muitas ideias morrem no papel. Muitas ideias permanecem no coração de seres humanos que têm a vontade de ver sua comunidade melhor, por exemplo. E é por isso que este interesse, indo ao encontro de interesses que se afinam devido os ideais trilharem para a mesma meta, é que vamos somando. Nós temos um slogan no projeto que foi apresentado aqui há pouco, Crescer, onde nós denominamos a seguinte frase: juntos somos mais. O projeto Crescer é um projeto de educação do espírito, e é com esse interesse que eu venho aqui essa noite, para poder vos falar de educação do espírito. Educação é minha área de pesquisas educativas, do qual eu tenho muito interesse, e vejo a educação como o alicerce de toda a transformação do ser humano. Portanto, se nós esperamos uma regeneração planetária, conforme muitos de nós cremos, esta regeneração deve ter início agora, no nosso coração. Então, a partir dessa noite, nós vamos começar a refletir nas nossas ações, na maneira como nós nos comportamos. Antes deste comportamento virar uma ação, se transformar em uma ação que possa afetar diretamente o outro, aquele que convive conosco. Nós temos condições já de nos avaliar. 162 anos de O Livro dos Espíritos completa neste ano de 2019. Nós temos condições já de nos avaliar intimamente, para conhecer as nossas emoções, para conhecer nossos sentimentos, observar aquilo que ainda é instinto inferiorizado e aquilo que já é virtude. E dentro desse processo de observação, nós vamos amadurecendo e nos desenvolvendo. Por isso a origem do tema, o caminho do desenvolvimento moral. Porque em verdade é um caminho. Todos nós estamos trilhando este caminho. E vou um pouquinho mais longe. Nós trilhamos esse caminho de acordo com nossa capacidade de interpretação das coisas que nos cercam. Equivale dizer, a maneira como nós interpretamos a vida de acordo com o nosso nível de consciência. É por isso que alguns espíritos são convidados a reencarnar e dentro do seu projeto precisa estagiar, ter uma experiência espiritual na matéria com pessoas melhores. E este melhor não é de exclusividade, uma vez que todos nós somos especiais, ninguém ocupa esse cargo, vamos expressar assim, dentro do projeto de vida, dentro do projeto divino,
esse projeto divino do qual chamamos vida. Todos nós somos especiais, mas alguns já caminharam mais que outros. Então é muito natural que na nossa sociedade, na nossa família, no nosso ambiente, nós vamos receber espíritos com um certo atraso moral, para que em contato com os bons, e feliz daquele que já se considera bom, porque então é um agente de transformação social positivo, porque também tem o agente de transformação social que faz com que o outro lhe olhe de forma negativa, provoca no outro uma transformação, faz com que ele saia de um estado para outro, uma alteração, e esta alteração pode não ser boa, pode startar, pode dar início no nosso interior ou do próximo, dar início a sentimentos inferiores que pode fazer com que eu venha a reagir de maneira agressiva. Então, o primeiro que temos de evangelizar, no nosso evangelho, somos nós. Nós devemos praticar esse evangelho no lar, no coração, para que o nosso caminhar, para que o nosso trajeto rumo à evolução moral possa se dar de maneira cada vez mais positiva. Nós vamos observando então que em torno, no nosso meio, renascem espíritos com necessidades especiais, alguns com necessidades de atenção, aquilo que Jesus vai nos afirmar, que temos necessidades de médico, e é possível observar isso na família. Quando encarna um espírito com uma necessidade especial de atenção, nós vamos dizer que aquele vai dar mais trabalho e vai precisar de uma atençãozinho a mais dos pais, para que possa ser conduzido de maneira prática e eficaz ao caminho do amor, que é a proposta do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar da missão dos pais, e que este tem a missão de educar os filhos, de modo a torná-los melhores, aproximá-lo de Deus e instruí-lo. Esta afirmativa também está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Cristo Consolador, quando no item 5, o Espírito de Verdade vai afirmar e vai fazer um pedido para que nós, espíritas, nos amemos. Amai-vos. Ponha em prática este sentimento, esta virtude. Desenvolva o seu instinto ainda inferiorizado. Evolua. Manifeste-se como o ser que é. Brilhe vossa luz entre os homens, para que eles possam ver, por meio da sua transformação intelecto-moral e espiritual, o bem que você está fazendo. E comece também a se inspirar. E desta inspiração, porque nós nos tornamos modelos, nós começamos a provocar profundas transformações na sociedade. E às vezes até naquele que está mais distante. Às vezes uma frase, um livro, uma reflexão dada à distância por meio da internet ou através dela, faz com que essa mensagem chegue no coração do outro como uma flecha certeira e desperte nele a vontade de viver. Talvez estaria naquele momento traçando o roteiro com precisão e com delicadeza de como seriam seus últimos instantes de vida na terra. E pode ser que nossa mensagem, ao atingir o seu coração, o transforme também. Não espere atingir quantidade. Faça o trabalho para que este tenha qualidade. Me lembro de um conselho de um benfeitor espiritual, uma vez quando iríamos dar uma palestra para um número grande de pessoas, e estávamos preocupados se atingiríamos ou não o coração daquela multidão. O benfeitor nos dirige uma única mensagem numa frase curta: é mais válido uma única alma que lhe escute do que uma multidão que não lhe dê ouvidos. Eu nunca mais questionei a eficácia de uma palavra, e nunca mais
me preocupei com o número de pessoas que me assistem. Eu falo para um como falo para 1000, da mesma maneira. Aliás, a multidão, ela acaba tomando nossa atenção. Números menores, casas menores, um agrupamento como esse é ideal, porque vocês são agentes de transformação positivos. O agente de transformação positivo está preocupado com o desenvolvimento do caminho moral, não só de si mesmo, né? Mas também do próximo. A maneira como eu vou deixando as marcas dos meus passos na sociedade, a maneira como eu vou influenciando por meio das minhas ações, o reflexo que eu causo no outro quando eu reajo a uma notícia que me chega. Essa notícia pode ser uma ofensa, essa notícia pode ser uma notícia canalizada de maneira pessimista através das matérias publicadas na internet, do qual muitos de nós, desavisados ou avisados, ainda propagamos. Nós vamos perceber que educação moral tem a ver com o desenvolvimento do ser. Para um ser desenvolvido moralmente, você não precisa explicar para ele, repetidas vezes, que ele não deve fazer mal ao outro. Ele sabe. E ele não se justifica num porquê, e sim num para quê. Há uma diferença enorme. O porquê, eu ainda estaciono nas justificativas. Eu gritei com você porque você gritou comigo, e eu não sou bobo de ninguém. Aliás, eu nem levo desaforo para casa. O para quê tem um propósito. O para quê se transforma. O para quê tem um motivo de agir daquela maneira, mas é um motivo positivo. E não um motivo onde eu sou comandado, controlado e influenciado por terceiros, porque uma vez que eu não tenho opinião própria para comandar o meu mundo emocional, o comportamento originado por uma emoção, logo o outro vai ter, uma notícia vai ter. Nós estamos tendo uma catástrofe no Brasil mais uma vez, não é? Então nós estamos vendo as mentes de muitos caminhando novamente, sendo chamadas a sintonizar com o clichê negativo. Então nós vamos ter que novamente repetir o erro, acusar as autoridades públicas talvez, criticar, apontar erros, quando se decidíssemos pelos caminhos positivos da observação, de modo que esta observação nos fizesse tomar atitudes cada vez mais acertadas. Isso significa, juntos somos mais, a nossa opinião com certeza seria ouvida e respeitada, porque um povo que acorda transforma a sua nação. Nós vamos acordar um dia. Eu tenho uma fé muito grande que os adultos vão acordar. Vocês estão vendo estampado em meu peito um projeto, que é o Educadulto. Muito se fala em educação da criança. Veja, ainda estamos nos caminhos da evolução moral. Muito se fala no desenvolvimento da educação infantil. E eu tenho que lhes dizer uma coisa: nunca se houve tão boa qualidade no material pedagógico oferecido como existe nos dias atuais. E eu falo isso com estudo de caso. O que precisa-se é material humano, educado moralmente para trabalhar o conteúdo pedagógico. Mas você veio dar aulas para nós? Aqui ninguém, ou talvez poucos de nós, cursamos pedagogia. Não, não é aula. O projeto pedagógico de educação moral deve começar no lar. E por nós não nos interessarmos por essa fatia que transforma o ser humano, que chega aqui com tendências trazidas no seu espírito, porque nós somos seres espirituais em uma experiência na matéria, temporária, mas é uma experiência na matéria, uma experiência espiritual na matéria. E a menos que nós nos demos conta disso, de que somos espíritos,
almas encarnadas nesse momento, e que precisamos nos educar para que possamos manifestar para a comunidade planetária encarnada as nossas obras e as nossas virtudes. A menos que nós espíritas nos demos conta disso, o Evangelho no Lar vai ser um dia muito bonito para se realizar uma vez por semana, e nós não vermos a hora de fechar o livro para continuar falando do outro que talvez não compareceu na reunião ou não veio ao centro. Esse egocentrismo, que é a fase onde eu me importo comigo mesmo e chamo a atenção para mim, porque tenho essa necessidade de ser destaque, ainda norteia os passos da nossa sociedade, principalmente agora em épocas do virtual, do excesso, e do excesso do banal, tanto que houve uma inversão de valores. Então eu volto a dizer, nunca se houve tão bom material, tão bom conteúdo pedagógico como nos dias atuais. Mas esse material não surgiu hoje. Esse material já está conosco há muito tempo. O maior de todos eles, nos deixado por Jesus, já conta mais de 2000 anos. Uma das maiores cartilhas que nós conhecemos, que nos ensina, inclusive, a amar aquele que nos ofendeu, os inimigos. Cartilha que nos orienta para um conteúdo psicopedagógico de tamanha grandeza, que aquele que aplicar com seriedade, observação e eficácia na sua vida, mudará por completo. Consegue transformações de nível tão profundo que se liberta do sofrimento pelo qual está passando, porque o fardo alivia, porque nós passamos a ter uma certeza, porque vamos passar a partir do momento que a mensagem for internalizada. Internalizada é fazer o percurso do intelecto para o coração, para que eu possa me tornar moralizado. Eu tenho certeza que, talvez aqui, vocês já leram muito mais obras espíritas do que eu. Mas a pergunta aí é, eu internalizei essas obras? Ela mudou o meu jeito difícil de ser, de tratar o outro? O que os outros pensam de mim quando eu saio da frente deles? Quando eu volto para casa? O que o outro fala ou comenta sobre minhas ações quando eu não mais estou com ele? Como que eu sou visto em sociedade? Será que isso importa para nós espíritas? Será que isso faz a diferença ou não tem nada a ver? Falem de mim, bem ou mal, mas falem de mim. Será que é bom para um espírita ter alguém falando mal dele? E este espírita desenvolvendo certos trabalhos que servem para orientar outras consciências? E se este alguém que está falando mal, salvo aqueles que são lamentadores por natureza, no sentido de preferem a lamentação, e se estes que estão falando mal falarem sabendo do que estão falando, então eu estaria merecendo aquilo que me está sendo apontado? Como que eu reajo nesse sentido, quando alguém fala ou aponta um defeito, um padrão de comportamento meu, e eu sei que sou assim? Como que a minha consciência trabalha para melhorar isso? Como que eu me incomodo quando eu faço minha prece? No momento auge da meditação do Pai Nosso, porque é uma meditação, ela nos induz, a prece tem como objetivo tornar o homem melhor e aproximá-lo de Deus. Se me torna melhor, ou me aflora a ponto de eu me aproximar de Deus, significa que eu estou sensibilizado com a prece. Caminhos da evolução moral.
Eu preciso me conhecer. Eu estou sensibilizado com a prece? E se nesse momento auge de sensibilidade, quando eu vou pedir, Senhor, perdoe minhas ofensas, e se minha consciência vira como o efeito espelho para mim, e me convida a um teste de realidade, estabelecendo um confronto, assim como você perdoar aquele que lhe ofendeu, eu estou disposto a fazer este trabalho? Não é troca, é trabalho. Quando eu oro, o que eu estou movimentando em mim? Quando eu peço, este pedido tem qual objetivo e qual proposta na minha vida e na vida do próximo, quando ele se manifestar daquela forma? Como eu reajo nessas condições? Então, tudo isso que a doutrina espírita já nos oferece como um meio de refletir sobre a nossa condição, a maneira como nós estamos agindo interiormente, observando essa manifestação das personagens que existem em nós, percebendo a ação de cada movimento, a maneira como eu critico o próximo, a maneira como a inveja me seduz, a maneira como o egoísmo atua na minha vida e eu me fecho, me tornando egocêntrico, individualista, o oposto do altruísta que pensa no próximo. Me incomoda? Ou é da minha natureza, eu sou assim mesmo desde quando eu nasci, nem Cristo agradou a todos? Às vezes, aquele que é um aspirante espírita que chega na casa pela primeira vez, é mais tocado por uma palestra do que aquele que está há 50 anos numa casa. Porque a verdade não nos pertence, ela é uma conquista. E a menos que eu decida caminhar para trilhar por este caminho da evolução moral, do qual todos nós aqui estamos envolvidos, nós não vamos compreendê-la. Ela vai ser silenciosa demais para eu ouvir a sua voz em meio aos barulhos ensurdecedores do meu silêncio. Essa representação de Jesus é maravilhosa, não é? Naquele momento crucial. E esta pergunta ecoa nas nossas consciências até hoje, porque o Evangelho é um modelo vivo no coração de cada um de nós, nos educando. A pergunta é: em qual passagem do Evangelho eu estou agora, nesta noite, e estou desperto diante dela, e não mais dormindo com os olhos fechados, não é? Fechados do Espírito. Porque pode ser que eu leia e releia as mensagens do Evangelho, e enquanto a minha vaidade persistir, segundo André Luiz na obra Os Mensageiros, o Evangelho não nos revela seus tesouros. E são tesouros. Com o passar do tempo, nós somos evangelizados ao observar uma flor. A pressa vai dando lugar à urgência. E então nós fazemos tudo com mais delicadeza. Essa delicadeza não quer dizer que nós não temos velocidade para cumprir nossas metas e nossa tarefa. Temos sim, porque a urgência ela é muito mais organizada que a pressa. Com pressa, se eu tentar sair daqui sem observar o modelo desse salão, eu posso tropeçar e cair. Com urgência, eu vou sair, vou descer tranquilamente, tomar uma água, me despedir de cada um de vocês e ir. Com urgência. Com pressa, não dá certo. E pode ser que nós estamos ainda sendo movimentado por esses clichês, essas tomadas automáticas e repetitivas de comportamento, que faz com que eu não note os outros à minha volta, que eu os
observe, não é? Que eu os enxergue, mas não os veja em profundidade. Enxergar o salão é uma coisa. Quando eu cheguei aqui eu estava enxergando vocês. Agora eu já estou vendo a maioria. Então, conforme eu vou vendo, eu vou reconhecendo a expressão corporal, não é? Nós vamos nos sintonizando com alguns corações, vamos percebendo inquietações que vai surgindo do íntimo de cada presente aqui. Então isso é positivo, porque a mensagem espírita, ela nos incomoda. A mensagem de Jesus nos incomoda. E só vai parar de incomodar quando eu mudar, que é a verdade. E aquele silêncio vai pairar se eu não compreender os mecanismos dos caminhos, porque são muitos caminhos, cada um em particular. Eu não posso exigir de você aquilo que compete a mim. Eu não posso exigir que você me faça feliz, mas eu posso colaborar com sua felicidade, se eu for educado para isso. Se eu não for educado para sabotar, para tirar vantagem, para querer sempre atingir os primeiros resultados na vida, se eu for educado para respeitar, se eu for educado para caminhar contigo sem querer sabotar o seu percurso. Eu sei que quando nós olhamos para o nosso sistema, agora volta um conflito. Os nossos sistemas educativos, nós vemos um cenário competitivo, desleal, e que forma a nossa juventude para a competição apenas no plano A. O B é suicídio. O B é insatisfação. O B é entregar-se ao mundo dos vícios, a princípio lícito, aquela droga que chega na nossa casa por meio da legalidade, e depois a ilícita. Então nós começamos a observar que falta da nossa parte uma tomada de decisão. Mas até agora há pouco você disse que nós temos um planejamento, um projeto pedagógico já existente no planeta, material pedagógico de primeira grandeza, e que o mundo sempre esteve bem amparado quanto a isso. Sim, e eu reafirmo isso. Nós estamos falando aqui do elemento humano, nós que carregamos vícios. Não estamos falando aqui de eu sou pior ou melhor que o outro. Essa variação no planeta que estamos encarnados está na dose adequada para cada um de nós, de acordo com nossa necessidade, capacidade de desenvolvimento, intelecto e moral e compreensão da vida. Por isso que Jesus afirma: não julgue o outro pela sua ótica, nunca, porque esse poder jamais lhe será concedido pelas hierarquias divinas. O outro, aquele que é inferior dentro da escala evolutiva, necessita reconhecer a autoridade moral daquele que em hierarquia é superior. Ele reconhece, mas o superior jamais o julga, porque não é dado a ele esse direito. Cristo nos deixou lições lindas nesse sentido, e nós ainda vemos Jesus como um material de disputa religiosa, quando foi um dos maiores professores que por aqui passou, quando foi o maior professor que por aqui passou. Então nós observamos que essa carência, essa necessidade deste desenvolvimento cabe a nós, e do qual estamos de maneira insistente e de forma repetida passando isso para os outros fazer por nós. Vai chegando então um momento onde todos nós vamos saindo da condição de seres que somos dominados por opiniões alheias, influenciados por sentimentos de terceiros. Nós vamos deixando isso
Perceba, isso já está nos incomodando. Nosso espírito já está começando a se distanciar. É um movimento positivo. O incômodo é um movimento positivo. O incômodo significa que eu não estou satisfeito com a situação onde estou, o espaço que ocupo. Mas não é insatisfeito como um movimento de ingratidão. Não. É uma insatisfação por não se encaixar dentro desse padrão que rege a mentalidade atual e querer fazer diferente. Então nós começamos automaticamente, é inerente ao ser, rumar para este amante de todos os amados, para Deus. Então nós vamos caminhando com tamanha força que, se ficarmos parados na mesma condição, nós começamos a enfrentar as crises existenciais. Esse pessimismo que nós vemos disseminado na nossa sociedade, nas redes sociais, nós conseguimos observar quem se conecta com esse tipo, quem tem esse perfil. Hoje a rede social nos conta quem somos. Basta você fazer uma investigação em quem apoia notícias negativas. Você vai ver que todo o entorno, movimento, relacionamento, maneira de se portar da pessoa está pautada naquela mentalidade. Mas o mundo é assim, a realidade é essa. É engraçado porque a realidade deveria ser aquilo que o Espírito cria para ele. Mas então alguém está nos propondo uma realidade da qual eu não concordo e que talvez eu ainda espero por Jesus resolver. Ou, para nós que somos espíritas, os espíritos, os benfeitores da casa. Eles sim, eles têm o dever de resolver por mim aquilo que eu não posso. Então eu preciso procurar casas espíritas que faça por mim aquilo que eu julgo que eu não tenho capacidade de fazer. Mesmo o Cristo, o Espírito mais puro e perfeito que aqui pisou, olhando para nós e dizendo nos nossos olhos, afirmando: você pode fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Mesmo assim, nós vamos dizer: não, Senhor, eu não te aceito, porque para mim fazer isso eu tenho que mudar de comportamento, e eu não quero. Eu prefiro ser só aliviado. Aliviado já está bom, porque para mim me curar eu preciso passar para o banco da frente. Eu tenho que arregaçar as mangas e ser esse tal de agente de transformação, sei lá das quantas, social. Tem, porque o bem é contagiante. Quando você faz o bem para alguém, você deixa uma marca no coração da pessoa, e você ganha uma certa simpatia da espiritualidade nesse sentido, porque você passou a ser um agente do bem, está fazendo o bem, e este bem vai se transformando em um hábito. É tão saudável que logo nós vamos percebendo que esse movimento que já está nos incomodando e afastando do pessimismo, do qual treinam tão bem nosso olhar para desfocar esse olhar espiritual que deveríamos ter de maneira positiva, nós vamos percebendo que o nosso novo comportamento assumiu então, e se manifestou de tamanha forma que a maneira como nós estamos relacionando uns com os outros vai mudando de forma natural, sem que eu precise fazer esforços no sentido de representar aquela cena, porque não dá certo representar. A primeira forma de aliviar o nosso fardo: seja original, seja você. Tire o traje do personagem. É um traje que se paga caro demais para manter. Apaixone-se por você, e apaixone-se para o outro, pelo outro que caminha contigo como ele é. Aquilo que você espera dele é um ideal seu.
torne-se então aquilo que você espera do outro, e você vai vê-lo com um outro olhar. Quando nós falamos em caminho do desenvolvimento moral, é porque a expressão é essa mesma. Essa regeneração planetária exige que eu, você, nós, juntos, nos tornamos essa soma. Nos transformamos nesse símbolo positivo de mais, de adição, de prosperidade, nesse sentido que estamos falando espiritual. E é tão bom nós notarmos isso, porque quando eu passo a me observar como mereço, o outro sai da invisibilidade e eu passo a salvar vidas. Quando eu me vejo, eu torno o outro visível, e a gente até se assusta, porque o outro estava caminhando conosco e nós só estávamos enxergando, não vendo. Podemos correr o risco de passar uma encarnação toda enxergando as pessoas, sem saber do que ela necessita. Quando eu vejo, eu me importo. Quando eu me vejo, eu também me importo. Então eu começo a me perceber o personagem que é, como eu disse há pouco, invejoso, aquele que é amargurado, o pessimista, o orgulhoso, que se ofende com qualquer coisa. O personagem orgulhoso teme aquele que pode educá-lo, porque a ignorância é só ausência de conhecimento, nada mais. Quando alguém nos chamar de ignorantes, significa que nós não sabemos daquilo que estamos falando, é só isso. Não está nos xingando, ele está dizendo: olha, você não sabe do que você está falando, então cabe a mim ou provar a ele que eu sei, ou me instruir. Então, por favor, me ensine, do que você está falando? Olha, você disse assim, mas eu acho que é desta forma. Você acha? Então vamos conversar. E a pessoa pode expor um ponto de vista diferente do seu, que é tão bom que resolve um conflito. Mas para isso eu preciso deixar de lado o meu orgulho. Para deixar de lado o orgulho, eu preciso evangelizar o orgulho. Quando eu faço evangelho no lar, vamos sair do automatismo de pedir para os espíritos escolherem a esmo para nós uma mensagem. Vamos passar a olhar o evangelho como algo que vai me educar de maneira intelectual, moral e espiritual, porque eu preciso assumir, não é? A minha autonomia espiritual. Meu sim tem que ser sim, meu não tem que ser não. Não morno. O morno é indeciso. Tenho que ser firme nas minhas decisões. O firme não é aquele que impõe de maneira brusca a sua ideia. Pelo contrário, ele é compreensivo, ele colabora, ele coopera, ele entende, ele sabe escutar, ele não apenas ouve. Ouvir, quantas informações nós não estamos ouvindo aqui? O barulho do ar-condicionado, alguns ruídos lá fora, a minha voz. Mas para prestar atenção no que eu estou falando, vocês precisam dar um salto a mais, e não só ouvir. Vocês precisam me dar atenção para poder me escutar. Dois processos trabalham aí: o ver e o escutar. Quando eu não vejo e não escuto, eu não acolho. Se eu não vejo, não escuto e não lhe acolho, eu não tenho como consolar a tua queixa. Então, há uma recua daquele que está tentando se aproximar, tentando se relacionar. Talvez um jovem que está tentando contar para o pai, que está tendo ideias suicidas. É obsessor. Nós vamos dar um jeito nisso. Cuidado, pode não dar tempo. Empreste seus ouvidos, veja, acolha, porque o acolher transfere energia do amor.
Essa energia faz com que o outro se sinta importante, porque toca as fibras da alma. E busque ajuda profissional e ajuda espiritual, porque tem que caminhar juntos. Espiritismo é matéria educativa de primeira grandeza. Por que eu apontei o emblema educadulto para vocês? Eu vou chegar lá. Porque nós esperamos uma regeneração que transforme a humanidade, mas por meio de outros espíritos que aqui chegam. E nós? E a nossa parte dos adultos, que tem a missão de conduzi-los a Deus, de torná-los melhor e de instruí-los, direcionar o vocacional da criatura, do espírito encarnado, que Deus nos confiou. Você vai encarnar no meio desses copos aqui, porque esses pais vão lhe educar da melhor maneira. Esta flor amarela é tua vocação. Este que está um pouquinho mais avançado vai saber reconhecer e vai lhe orientar no caminho certo. Aí encarna. Mas a moda do momento é o que agora? Ficamos sabendo hoje, né? Nos cortes que as notas do Enem estão dando aí. A moda do momento agora é psicologia e medicina. Vamos todos para lá. Por quê? Porque espera-se que o profissional do futuro seja psicólogo, porque tem esperança que a humanidade adoeça. Vamos formar nossos filhos para psicólogo, e não importa se eles se interessam ou não pelo outro. É bonito usar branco, é bonito usar um uniforme com um emblema de tal universidade federal. É bonito ser advogado e chegar lá naquela pose, arrumar a placa e dizer: sabe com quem você fala, filho? O instruído e desperto fala: com um filho de Deus, meu irmão. Meus queridos, por que essa provocação? É um método que eu estou usando. É um método educativo. Um dos métodos usados no educadulto, para incomodar vocês, para mostrar o quanto que nós adultos temos capacidade. Aquele que foi provocado pelas palavras aqui cria um confronto: mas eu posso fazer isso? É claro que eu posso fazer, mas é lógico, é só eliminar esse comportamentinho aqui, esse outro aqui, porque se nós que somos a geração adulta não conseguir transferir bons hábitos, e os benfeitores vão dizer na questão 685A do Livro dos Espíritos, que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Se o meu hábito que passa para a futura geração não é bom, eu ensino eles a corromper o sistema, porque o mundo é dos espertos. Porque para chegar lá você tem que ter um jeitinho. Nasça no Brasil, querido, e vá para Brasília. Então percebam, meus caros, nós temos tudo para mudar e para ser feliz. A felicidade não está logo ali, não. Ela está agora. Ai, quando o filho crescer, se formar, eu vou ser feliz, vou fazer tudo. Pode não dar tempo, seja agora, acompanhe o crescimento dos filhos, desperte junto com eles, porque acompanhando o crescimento deles nós vamos ser felizes. Por quê? Porque nós vamos nortear comportamentos, modelar. É para isso que nós recebemos aqueles que chegam a nós. Aqueles que chegam a nós, nós temos o dever de incutir neles valores morais, por meio do nosso comportamento. E eu vou dizer uma coisa, essa experiência nova: criança sabe muito mais do que nós imaginamos. Alguns já vêm prontinho, não dá mole não, porque você vai ser fichado. Eles vão pegar o mau comportamento, porque o mau comportamento é nosso. É nosso. Eles vão perceber quando nós alteramos a voz, quando nós falamos palavrão, quando nós usamos a droga lícita. Eles vão perceber. E
E se nós não estivermos despertos para corrigir-se, nós podemos perder uma oportunidade grande. Porque uma criança pode virar para nós e dizer assim: essa experiência é comigo. Você falou palavrão, né? E aí você fica muito irritado. Vai para lá, moleque, isso aqui é coisa de adulto. Não se mete não. É verdade, filho? Falei palavrão? Me desculpe, tá? Não foi minha intenção. Você está certo. Palavrão não se pode falar. Você incutiu um valor. Ele tem uma referência. Ele percebeu que os heróis deles se corrigiram diante de uma falta. Eles perceberam que nós somos vulneráveis como eles. É muito bom, porque são espíritos em formação nesta nova etapa. Vem com uma bagagem intelectual invejável, vamos usar essa expressão coloquial, não é? Para dizer que, que capacidade tem essa geração. Mas eles também podem puxar gatilhos, meus amigos, e isso cabe a nós. Os adultos são responsáveis diretos pelo salto da nova onda educativa. Intelecto, moral e espiritual. É o novo projeto de educação que abraça os corações despertos do planeta Terra. Aquele que se desenvolver intelectualmente e moralmente vai fazer a inteligência trabalhar para o bem. Já pararam para pensar nisso? Já imaginou um médico desperto? O seu jovem, o seu filho fala: mãe, é medicina. Por quê, filho? Olha, eu sei. Pai, advocacia. Por quê, filho? Esse país precisa de leis justas. Tá certo, filho, eu lhe apoio. Mãe, é ser professor ou professora. Que bênção, você vai ensinar todas as outras profissões. Vá. Então nós temos condição de mudar tudo. E é isso que os benfeitores esperam de nós. É isso que Jesus espera de nós. O tema não precisa ser complexo, meus queridos, porque nós sabemos que temos instintos inferiores. Todos nós, eu me incluo. A fala vem por mim porque eu estou vigiando aqui dentro para falar. Eu estou me investigando para me posicionar diante da fala. Então eu não me excluo dela. Eu estou em primeira pessoa nessa fala. Então eu tenho o dever de fazer com que os meus instintos inferiores do ontem sejam trabalhados agora. Então é óbvio que se você conheceu uma pessoa no mês passado ou na semana passada e ontem ela despertou, esse despertar não é santificar, é despertar. É algo que começa a incomodar e a pessoa fala: eu preciso mudar. Eu estou machucando pessoas com o meu comportamento. Não é bom isso que eu estou fazendo. Eu quero uma vida reta, equilibrada. Eu estou sentindo essa necessidade. E quando ela experimenta isso, a prosperidade se abre para ela em todos os sentidos. Manifesta-se na sua vida. Batei e abrir-se-vos-á. É um código. Eu preciso me alinhar interiormente para provocar esse ábrate de sésamo. Porque se eu não decifrar os meus enigmas, a minha consciência está olhando para mim como a esfinge e ela vai me devorar. Este decifra-me é a todo momento. A questão 919, que é uma obra-prima do Livro dos Espíritos, nos deixa um roteiro de melhoramento, de felicidade, de autodescoberta. Um trabalho incrível. Kardec pergunta qual o melhor meio prático e eficaz. Duas perguntas embutidas em uma. Tinha de ser um pedagogo para organizar sistematicamente uma pergunta dessa, para ter uma resposta eficaz. Conheça-te a ti mesmo. E a réplica, nós já conhecemos essa máxima, essa frase de sabedoria, nós já sabemos dela. Assim como nós compartilhamos todos os dias no nosso WhatsApp frases lindas, a pergunta é: o que ela faz comigo?
Me torna melhor? Ou eu mando para aquele que eu julgo que precisa melhorar? E logo na sequência é convocado então o grande venerando Santo Agostinho para dar a resposta. E ele vai preparar um roteiro de um caminho maravilhoso para nos desenvolver moralmente. É o que estamos falando aqui essa noite. Fazei como eu fazia enquanto estava encarnado. Observe o seu comportamento. E aí ele começa a narrar uma série de fatos, informações e afirmativas para que nós possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Se ele diz assim, são minúcias que para o olhar do pesquisador não passa despercebido. Ele vai dizer: se você sentir dificuldade na hora de se analisar, peça a Deus ajuda. Dá para entender a dimensão disso, meus queridos? Peça ao seu anjo da guarda que lhe assessore no entendimento, no discernimento, para você ser melhor para o próximo. Sabe por quê? Porque é um investimento a longo prazo. Nós estamos trabalhando para nós mesmos, e não é egoísmo dizer isso, porque nós vamos voltar aqui. E nós temos como dever preparar o nosso lar de amanhã. E não pensar apenas em construir edifícios e chegar na frente do meu companheiro. Fazei como eu fazia. Pergunte para si mesmo o que acertou hoje. Se alguém tem o que lhe queixar de tuas ações. Se você está fazendo todo o bem que pode. Se você tiver dificuldade, una-se com seu anjo da guarda. Um espírito bom está acima da nossa categoria de espíritos imperfeitos. Nós ocupamos essa categoria. Por que imperfeito? Não me considero imperfeito não. É assim. Todos nós somos espíritos imperfeitos, mas aqui eu vou dar uma colher de chá, que é para nos empoderar. Empoderar é uma palavra do momento, não é? Nós somos espíritos imperfeitos, despertos. Nós olhamos para nós, estamos notando as sombras, os personagens que precisam ser evangelizados, a inveja, a discórdia, a mágoa. A mágoa faz com que nós fiquemos lá atrás, parados no caminho. Uma parte de nós ficou conversando com o agressor, sendo humilhado, maltratado, ou talvez agredindo. Nós olhamos para trás, nós nem nos conhecemos mais naquela cena, mas eu insisto em trazer a informação, porque você me magoou, e você conhece o jeito que eu sou, firme. Não satisfeito, nós damos um aviso para a família, um ultimato: ai de vocês se dirigirem a palavra a alguém daquela família. Eu transfiro o conteúdo. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então está nas nossas mãos mudar, transformar. O caminhar é isso, é fazer valer a pena, tornar o outro visível para que eu possa enxergar as necessidades dele, saber o grito silencioso que ele está dando, e não agir apenas com essa autoridade de quem tudo sabe, mas que talvez pouco faz, porque impede que a luz entre. Essa turma que está chegando agora espera encontrar o maior de todos os professores no mural da nossa casa, o Cristo, o orientador de caminhos. Oriente-os para encontrar o reino de Deus, e tudo mais lhes será acrescentado. Tudo. O que eles quiserem escolher para a vida vai dar certo, porque o vocacional espiritual vai refletir. E se ele disser: eu quero fazer pão, ser padeiro para alimentar nossa comunidade, nosso coração não vai ficar triste,
porque o filho do vizinho passou na federal tal. Fique tranquilo, vizinho, meu filho vai fazer o melhor pão para que o seu filho se alimente e se forme na universidade que ele passou. Parabéns. Eu não vou precisar ostentar, porque ostentação denota competitividade e insatisfação daquele que ostenta. Eu preciso mostrar que sou melhor. Preciso correr, caminhar, me esforçar e talvez nunca alcançar. E é um detalhe interessante, porque está tão próximo de nós. A felicidade é algo tão próximo que talvez seja dar uma atenção para uma pessoa. E para encerrar, me lembro de uma história que eu ouvi, que em verdade foi uma história para me dar um conselho, e que eu iria saber na época certa interpretar. Em momentos de conflitos, às vezes nós nos desesperamos, e os conselhos que nos chegam pode parecer que não são bem-vindos, e às vezes nós, com um olhar de desdém, vamos pensar, não verbalizar, talvez não cheguemos a isso, mas pensar o que essa pessoa acha que é para me dizer isso, ou o que isso tem a ver com a minha história, ou pior, queria ver se fosse ele passando na minha pele. E então me lembro de uma ocasião em que a história nos chega ao ouvido, um ouvido que na época não estava pronto para escutar. Ele só ouviu e registrou. Ele escutou um tempo depois, quando estava diante de uma situação parecida e surgiu a oportunidade de agir. Reparação. Então dizia para nós a história que em um determinado vilarejo havia um grupo de monges que tinha uma regra bem severa e diferente, um pouco inusitada. Próximo a esse agrupamento, que ficava um pouco distante da vila local, este grupo de monges, liderados por um monge de pulso firme, sempre fazia um percurso que passava por esse vilarejo. E em um belo dia, houve o rompimento de uma represa nas mediações, e a água começou a inundar tudo. De uma hora para outra o rio começou a subir, o povo do vilarejo desordenado, correndo para todo lado, cada um salvando a quem pudesse salvar, e olhe lá, salve-se quem puder, aquela correria, e o grupo de monge, para mostrar que era superior, no comando do mestre, na sua pomposidade, exibindo seu orgulho de quem tem o prazer de sentir aquela sensação de que é obedecido quando fala, mas às vezes não analisa e não reflete. Pode ser talvez obedecido porque é temido, mas ao mesmo tempo odiado. Então esse líder sai à frente a caminhar, e numa fila indiana organizada e sincronizada saem os discípulos. E ao passar pelo vilarejo, a ordem era para que não se envolvesse com ninguém. E eles tinham uma regra, como eu disse, um pouco inusitada: nenhuma mulher podia tocar os monges, era proibido. Eles não deveriam se envolver de forma alguma com as mulheres. E eles passam pelo local, e aquela multidão apavorada, e naquela seriedade que parecia sugerir disciplina, mas nem todo silêncio é equilíbrio. Há silêncio que revela gritos, por isso que nem todo silêncio é uma prece. O silêncio pode induzir a prece, se você trabalhar o caminho para chegar até ela. Por isso que a prece lhe aproxima de Deus. Quando eu oro, eu tenho que me curar para me aproximar dele. Neste momento em que passavam, um
jovem ficou incomodado com o espírito de solidariedade de alguns. E ele via que pessoas estavam preocupadas em salvar uns aos outros e não somente a si mesmo. E enquanto passava, caminhava, chegaram diante de um rio, que a correnteza já estava aumentando sua força, e para atravessar de um lado para outro, eles perceberam que ia ter que fazer uma força extra. Então o líder sugere que um pegasse na mão do outro, fizesse uma corrente humana, para que o primeiro que chegasse ao outro lado fosse o sustento, e fosse puxando os demais, quando o último soltasse da outra margem do rio. Começaram então a atravessar, e em dado momento, um desses discípulos, no meio da corrente, observa uma jovem, agarrada em um arbusto, pedindo socorro, quase com as forças se esgotando. Ele olha para ela, ela o fita, sintonia. Ele passou a vê-la, enquanto todos a enxergavam. E quando ele a viu, ele se incomodou tanto, que ele não conseguia dar o passo à frente, sem se preocupar com o que estava atrás, a jovem. Mas ele pensou, mas é proibido tocar nas mulheres. O que o mestre vai pensar? O mestre simboliza o orgulho nessa fábula. O que ele vai pensar se eu voltar atrás? Eu sou firme. O que fizerem para mim, eu não volto atrás. Sou assim mesmo e pronto. Quantos de nós já não pronunciamos isso? Comigo fez uma vez só, não tem duas chances. E ele pensa. E para não comprometer o grupo, ele decide então quebrar a corrente. Mas ele não podia soltar a mão dos outros membros. Com cuidado, ele também pensa no agrupamento. Ele pega a mão de um dos discípulos e une ao outro. Fecha a corrente, sai por trás da fileira, de modo que cai no arbusto. Pega essa jovem. Todos os outros discípulos dão as costas a ele e atravessam o lago. Ele, com muito sacrifício, pede para ela: confia em mim, segure-se no meu ombro, e atravessa com a jovem até o outro lado. Ele ainda podia ver o agrupamento seguindo e o líder que não olhava para trás, porque um de seus discípulos havia se perdido. Ele coloca a jovem em segurança do outro lado do rio, e ainda dá tempo da jovem olhar para os seus olhos. Eles não trocaram nenhuma palavra, mas ele percebeu que naquele momento estava diante de um mestre, a gratidão. E a gratidão o condecorava para que ele seguisse o seu agrupamento, que estava na hora dele ensinar uma lição, não como devolução, mas como missão. E ele segue o grupo, se aproxima, ninguém conversa com ele, todos se afastam. Ele estava impuro, ele não era mais compreendido. Ele chega no mestre e diz: mestre, há um tempo nós caminhamos e o senhor não se dirige mais a palavra a mim. E o mestre, arrogante, olhando para frente, diz: você sabia das regras, você sabia que nós não nos envolvemos com mulheres, e mesmo assim você não somente se envolveu, como a colocou no seu ombro e a trouxe do outro lado da margem. Ele para e reflete, e naquele momento um sentimento de grandeza o domina, e ali o discípulo se torna mestre, e o suposto mestre se torna então discípulo. E ele vai dizer assim: mestre, com todo respeito, ainda chamava de mestre o orgulho, porque o orgulho é nosso mestre. Ele nos ensina o que não devemos fazer. Mestre, o Senhor tem razão. Eu deixei a mulher me tocar,
eu coloquei ela no meu ombro, e eu atravessei as correntes da vida, as turbulências, as tempestades, as contrariedades e as circunstâncias. Só tem um detalhe que o Senhor não notou, e o orgulho não gosta de ser chamado a atenção. Parou e o fitou, encarou, e o aluno disse: eu a deixei lá atrás, o Senhor a carrega nos ombros até aqui. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, queridos. Obrigado.